Papai Noel. Ah, peraí, essa daqui é a resposta de... Antonella, Natal, Antonella. Fotinha. Vou tirar foto. Dois. Eu envolvi o Tira foto, Cristian. Junta aí, Vivi. Junta aí, Vivi. Junta aí, Bebeto. Adolescente. Aí você que também é adolescente. Adolescente. Sou rosa? Tira pegando lá, bonito, todo mundo aqui. Vai dar uma virada, vai virar. Amém. Amém. Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é a continuação, né? É a terceira e última parte aí do vídeo da história de Betão, que é o meu irmão. Vocês acompanharam a primeira parte, foi uma parte bem emotiva. Vocês acompanharam a primeira parte, que foi a perda do nosso pai, né? E eu acho que vocês ali entenderam muita coisa, né? Que eu sempre falo em vídeos sobre o meu pai, o amor, o carinho, assim, que eu tenho por ele. A segunda parte teve a prisão de Beto, teve a parte que a minha mãe, infelizmente, né? Ela destrói o nosso patrimônio. Então, assim, tudo isso que nós passamos foi muito difícil, gente. Escrever... né? A gente lê assim, mas isso foram durante alguns anos que foram acontecendo e vocês não têm noção quantos momentos difíceis assim nós passamos, tanto eu quanto Beto, né? Beto teve as questões dele, eu tive as minhas também e eu tenho certeza absoluta que se meu pai não tivesse falecido, se meu pai, né, tivesse ficado vivo até a gente completar a maioridade ou a gente ser mais adulto para entender as coisas, a nossa vida teria sido completamente diferente. Mas eu também acredito que se a gente passou por isso, a gente tinha que passar, né? Por algum motivo, eu e Beto viemos para passar por tudo isso, por essa perda que a gente teve, perdas sentimentais, que foi a perda do meu pai, perdas financeiras, que foi depois que a minha mãe fez a gente perder tudo, né? Então a gente vivia... Por isso que eu falo pra vocês, né? A gente ser pobre e ficar rico é muito bom. Agora, quando você tem dinheiro e você perde tudo, é muito difícil, né? Você não ter onde morar, você depender da casa dos outros... Então, chegou momentos na minha vida que eu tive que depender de ficar na casa dos outros de favor. Então, foram momentos muito difíceis. Eu acho que talvez vocês consigam entender por que que eu quis, né, ir trabalhar, por que que eu achei que era tão importante eu fazer dinheiro, investir no futuro dos meus filhos, que graças a Deus deu tudo certo, né? Então, eu não podia ficar parada esperando, assim, ter mais perdas, sabe? Eu queria recuperar tudo que eu tinha perdido. Eu não vou falar pra vocês que eu recuperei tudo que a gente perdeu, até porque eu acho que a perda do nosso pai, tantas perdas que a gente teve, nunca mais serão recuperadas. Mas hoje, depois de... Meu pai morreu em 1991, né? Nós estamos em 2024. Então hoje, depois de tantos anos, eu acho que eu consegui me recuperar financeiramente. Eu consegui, com muito trabalho, dar uma vida digna para os meus filhos, dar o estudo, que eu sempre... foi algo que meu pai falava muito pra gente, né? Meu pai parece que ele estava preparando a gente para isso, sabe? Porque ele falava, dinheiro um dia acaba, mas o seu estudo, o seu conhecimento, isso ninguém vai tirar de você. Então meu pai sempre ele mostrou pra gente o quão importante era a gente ter caráter, a gente ter palavra, a gente ser honestos. Eu e Beto, a gente tinha tudo para dar errado. Tudo. Para dar muito errado, sabe? Mas eu acho que... Eu acredito nisso, eu acredito onde meu pai estava, ele estava olhando e protegendo a gente.
mesmo com tudo que a gente passou, todas as adversidades que a gente passou, eu acredito que de algum lugar o meu pai, ele estava sim olhando pela gente. Porque eu cheguei a ouvir da minha família, sabe? Ai, coitado desses meninos, nossa, não vão ser ninguém, né? Não vão dar em nada. Então, assim, eu tinha que provar que eu ia ser alguém. Eu tinha que provar que sim, eu ia dar em alguma coisa, né? E é isso. Mas vamos lá, a terceira e última parte dessa história. Olá, Alices e Romeus. Voltei para contar a última parte da minha história. Depois de passar por tudo que eu já tinha passado, eu ainda continuei o namoro. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Se você tá chegando agora nesse canal, tem a parte 1 e a parte 2 dessa história. Então vá assistir para você entender a última parte. Eu continuei o meu namoro e também vivendo aquela vida louca que eu estava vivendo por mais algum tempo. Continuei fazendo uso de drogas com bastante intensidade, só que eu já não tinha mais tranquilidade para usar. Eu vivia tendo paranoias de que algo pudesse acontecer comigo. Isso me incomodava bastante. Só que eu não tinha forças para parar de usar. E um desses dias que eu estava fazendo uso, eu tinha discutido com a minha ex-namorada e acabei ficando na rua até de manhã cedo. Quando o dia amanheceu, eu liguei para minha madrinha. Eu estava depressivo e eu falei que eu não aguentava mais viver daquele jeito. E como a minha madrinha morava perto da onde eu estava, ela ligou para minha mãe e as duas me buscaram onde eu estava e me levaram para uma clínica. Só que essa clínica, a especialidade dela não era recuperação de usuários. Era uma clínica que atendia todos os tipos de pessoas com problemas psiquiátricos. Podemos dizer que era um pronto-socorro de malucos. E lá eles fizeram o primeiro atendimento. Assim que o médico me atendeu, eles me deram uma injeção para me acalmar. Como eu ainda estava sob o efeito da cocaína, eles me deram uma injeção de Haldol, que é indicada para pessoas que estão agitadas, que estão com alucinações e outros problemas. Nesse dia, eles me deram uma dose de medicação tão forte que eu tomei essa medicação no sábado de manhã e só acordei na segunda-feira depois do almoço. Claro que eu não sei se eles foram aplicando as doses enquanto eu dormia, mas o que eu sei é que eu acordei, somente na segunda-feira. Eu não sabia nem onde eu estava e nem que dia da semana era. Eu me recordo de ter acordado com um outro interno dessa clínica mexendo no meu soro. Então eu acordei muito assustado. Quando eu me levantei da minha cama, eu comecei a olhar o ambiente que eu estava e fiquei agoniado. Era muito estranho, tinha várias pessoas com cara de doido, um monte de portão de ferro, um cenário bem estranho e sinistro. Aquilo foi me causando uma sensação ruim. Para ser sincero, eu acho que eu fiquei mais apavorado nesse lugar do que do dia que eu fui preso. Pois esse lugar é muito estranho. Tinha muita gente maluca ao meu redor. Outra recordação que eu tenho desse lugar é que depois que eu me situei onde eu estava, eu fui jogar totó com o interno que estava mexendo no meu soro. E enquanto a gente estava jogando, ele fazia a contagem dos gols de uma forma bem doida. Por exemplo, se o jogo estava 2-2, ele falava que estava 4-3. E foi nessa hora que eu tive certeza que eu estava rodeado de pessoas com problemas psiquiátricos. E esses problemas iam muito além de drogas. Nesse dia à noite, a minha madrinha e minha mãe foram me visitar e eu falei que eu queria sair daquele lugar. Eu estava com muito medo de ficar ali dentro, tive uma crise de choro. E elas falaram que no outro dia eu iria para uma outra clínica, que o lugar era mais tranquilo. Eu também questionei minha mãe como ela ia pagar essas clínicas, já que eram clínicas particulares. A essa altura já não tinha sobrado mais nada da nossa herança. Eu fiquei com medo da minha mãe não pagar a clínica e eu acabar ficando penhorado lá dentro até a minha mãe conseguir pagar. Mas eu sabia que ela não tinha condições de pagar e que ela não ia arrumar o dinheiro, pois ela não tinha credibilidade para pegar dinheiro emprestado com ninguém. Mas ela garantiu que ia arrumar o dinheiro, sabendo como ela era, eu tinha certeza que ela não ia arrumar. E eu com certeza ia passar algum tipo de constrangimento. Eu tinha trauma de passar essas coisas, sabe? Eu lembrava da época que eu estudava. Bom, aquela época que ela não pagava a escola e a diretora me chamava. No outro dia, depois do almoço, eu de fato fui transferido para outra clínica.
E ela tinha falado que eles iriam me transferir nessa outra clínica, né? Essa outra clínica era um lugar muito melhor. Era um bairro nobre, uma casa muito boa, tinha piscina, atividades terapêuticas. Mas, mesmo eu estando aliviado de ter saído daquele lugar, que mais parecia um hospício, eu também fui ficando cada vez mais preocupado de como a minha mãe ia pagar aquela conta. Nesse dia eu fui transferido. A minha mãe ficou de ir na clínica para dar um sinal da minha internação e também para pagar os dias que eu já tinha ficado na outra clínica. Bom, até o início da noite ela não tinha aparecido. E eu lembro do pessoal da clínica já me perguntando se eu sabia que horas a minha mãe iria lá. E mesmo eu não falando com ela, eu já sabia que ela não tinha arrumado dinheiro. E essa situação, juntando a minha vontade de não ficar internado, eu comecei a pensar numa maneira de como sair dali. Eu então comecei a analisar o espaço. A casa tinha um jardim grande, um muro relativamente alto e 2 cachorros que ficavam soltos no jardim. Os outros internos já eram acostumados com esses cachorros. Lembrando a vocês que Beto conta, né, no outro vídeo, que ele tem trauma de cachorro, né? Mas além de eu ter trauma de cachorro, eu ainda não tinha tido contato nenhum com eles. Só que a primeira oportunidade que eu tive, eu percebi que os cachorros não estavam por perto. Eu fui para perto do muro e consegui escalar o muro. Mas quando eu já estava prestes a pular, esse cachorro vieram igual um doido para cima de mim. Um deles chegou a morder minha canela e como eu não tive escolha e eu não podia voltar atrás, né, porque senão os cachorros iam me atacar, eu joguei meu corpo para frente e caí do outro lado da rua. Fiquei todo ralado. Eu então saí correndo desesperado e fui parar na casa daquela minha namorada. Mas naquela discussão que a gente tinha tido antes de eu ir para a clínica, a gente já tinha decidido que não iríamos mais ficar juntos. Mesmo assim, ela deixou eu dormir na casa dela e só pedi para ela, por favor, não avisar ninguém que eu estava lá. No outro dia de manhã, ela disse que eu tinha que arrumar um lugar para eu ir, porque a gente não estava mais juntos. Não tinha sentido nenhum ficar lá. Então eu liguei pro meu tio de consideração, aquele que era amigo do meu pai, e aquele que Beto conta na primeira parte da história, que era muito amigo do meu pai, e contei tudo o que tinha acontecido. Ele combinou de me buscar na casa dela. Assim que ele me buscou, ele ligou para minha mãe e falou que estava comigo. Minha mãe disse que estava todo mundo doido atrás de mim, inclusive o pessoal da clínica. Apelei para esse meu tio para que eu não voltasse para essa clínica. Ele então me levou para um sítio que ele tem no litoral da Grande Vitória. Eu acabei ficando nesse sítio 2 meses. Esse sítio é maravilhoso, gente. É na praia, na beira da praia, tem uma praia particular. É muito legal. A gente foi muito para lá. E acabei ficando por lá 2 meses. A praia ficava dentro do sítio, então eu passei 2 meses bem tranquilo. Eu não usei absolutamente nada. Os funcionários do sítio me trataram super bem. Nesse período eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Foi um período muito bom. Fazia muito tempo que eu não ficava tanto tempo sem usar drogas. E nesses 2 meses que eu fiquei sóbrio, me fez repensar muitas coisas da minha vida. Depois que eu saí desse sítio, a minha mãe já tinha sumido novamente. Eu não tinha sequer lugar para ficar. A minha madrasta, então, junto com esse meu tio, alugaram um lugar para eu ficar. Só que com os dias que eu estava lá, voltei a usar drogas novamente. Comecei a sair com essa minha ex-namorada. Não por culpa dela, mas sim por minha culpa. E acabei voltando a usar. Quando eu digo que a culpa não é dela, é porque na minha concepção ninguém é culpado de alguém usar droga. Já que a pessoa só vai se ela realmente quiser. Ninguém enfia droga no seu nariz ou na sua boca, exceto em casos raros, como sequestro. E esse não era o meu caso. Eu acho que uma das grandes mentiras e um grande tabu é que fulano usou droga porque virou amigo de cicrano. Não, isso não existe. A pessoa ela pode até ajudar a você sentir vontade de usar, colocar pilha para ir comprar. Mas se a pessoa tiver determinação que ela não quer, ela não vai usar. Isso eu digo por experiência própria, tá? Muitos pais que gostam de colocar a culpa no amigo do filho ou na namorada por ele usar droga. Mas não é assim que funciona. A pessoa ela só vai usar se ela realmente tiver vontade de usar. Hoje eu entendo melhor sobre drogas.
E acho muito mais fácil a pessoa trabalhar a redução de danos do que ela tentar parar de uma forma definitiva. Muitas vezes a pessoa que para de uma forma definitiva, ela acaba se tornando uma pessoa depressiva, amargurada, de mal com a vida. Para a pessoa realmente parar, ela tem que abdicar de muita coisa. Desde parar de frequentar os lugares que ela frequenta, deixar de andar com os amigos que ela convivia, fazer as coisas que ela fazia, se afastar do álcool, né? Então, mesmo as pessoas negando, é bem devastador essa fase. Eu também acho que essa redução de danos não dá para se aplicar a pessoas que estão começando a usar drogas. Porque as pessoas que estão começando, elas estão ainda naquela fase de euforia, é uma fase de curtição. A droga ainda não acabou com a vida delas. Então, elas não têm noção das perdas que elas vão ter. Elas, por enquanto, estão vendo só a parte boa da droga. Se é que tem parte boa, né, gente? Mas eu acho assim, se tanta gente usa... Uma vez o Marcos me falou uma coisa muito interessante. Marcos falou assim, amor, eu vi várias pessoas usando cocaína na minha vida. Eu sempre tive medo de cheirar, porque eu pensava assim, cara, esse negócio vicia tanta gente, vai que eu cheiro e um dia gosto, né? E é bem por aí mesmo. É tanta gente que é viciado nessa merda que vai que você gosta. Então é melhor nem começar, né? Bom, aí Beto fala que ele também acha que o álcool aqui, ele é 1000 vezes pior do que a maconha, porque o álcool, ele quando você toma o álcool, ele pode mostrar uma face que talvez muitas pessoas nem conhecem sua. A gente aqui no canal mesmo já viu muitos homens, né, alcoolizados, que maltratam as esposas, que batem mulher, batem nos filhos. O que ele está querendo dizer é que, vamos supor, se você é viciado em cigarro, que também é uma droga, dificilmente você vai mudar a sua personalidade. O álcool não. O álcool, a cocaína, são drogas que mudam a sua personalidade, né? Então, assim, elas podem mostrar, sim, uma outra face dessas pessoas. Bom, mas voltando ao tempo que eu estava morando sozinho nesse lugar, eu também comecei a usar cocaína novamente com frequência. Só que todas as vezes que eu usava, me dava uma depressão muito grande. Eu me lembrava do tempo que eu tinha ficado sóbrio no sítio do meu tio e como eu tinha ficado bem. E quando eu usava, eu ia no fundo do poço novamente. Eu queria alguma alternativa para sair daquela vida, mas ao mesmo tempo, eu tinha vontade de sair daquilo, mas eu sentia cada vez mais vontade de cheirar. Essa vontade me impedia de pedir ajuda. Foi uma época ruim na minha vida. Eu vivia numa luta interna comigo. Nessa época eu comecei a entender o que era ressaca moral. Eu usava e passava o outro dia super arrependido. Até que na madrugada do dia 11 de dezembro de 1997, eu senti uma depressão horrível após usar. Liguei para esse meu tio, que era amigo do meu pai, e falei com ele que eu tinha tomado uma decisão de me internar. E quando eu disse isso para ele, ele ficou radiante de felicidade. Disse que era para eu esperar uns dias, pois ele ia me levar para ele arrumar um lugar para mim. Eu nunca tinha tomado a iniciativa de me internar por conta própria, mas eu já não estava mais aguentando viver esse conflito dentro de mim. Ele então entrou em contato com a minha madrasta. Nessa época minha madrasta estava no Brasil. Eu não sei se Beto falou, mas a minha madrasta, gente, depois que ela depois que ela ficou viúva do meu pai, ela e minha irmã foram embora para os Estados Unidos. Moraram muitos anos nos Estados Unidos, tá? Bom, e aí a minha madrasta ligou para uma tia minha. E essa minha tia era de uma igreja batista. E essa minha tia arrumou uma clínica que pertencia a essa igreja. Então, no dia 13 de dezembro de 1997, eu fui internado por livre e espontânea vontade. Eu me lembro que no percurso de Vitória até essa clínica eu estava pensativo. Ali era uma coisa desconhecida para mim. Mesmo eu tendo passado uns dias na outra clínica, ali seria diferente. Eu tinha tomado a decisão de me internar. Começou a me bater um medo, uma incerteza. Eu fiquei com medo de não conseguir ficar na clínica, pois eu ia me decepcionar e decepcionar todas aquelas pessoas. No percurso, o medo também começou a imperar. Eu não sabia o que esperar, o que ia ser lá.
Eu só sabia que nessa clínica eles não usavam nenhum tipo de medicação e o método deles era através da oração, cultos e ocupar a sua mente. Eu tinha receio disso não ser o suficiente para mim. Quando eu cheguei nessa clínica, que ficava num sítio, claro que no início achei tudo muito estranho, mas eu não tinha aquele sentimento que eu tinha na clínica anterior de estar internado num hospício. Lá era um lugar... Presta atenção nessa parte, gente, eu acho muito interessante, eu acompanhei nessa fase de Beto. Então lá, essa clínica era um lugar aberto. Todas as pessoas que estavam lá tinham o mesmo problema que o meu. Algumas com problemas maiores, outras menores, mas todo mundo com o mesmo objetivo. Então, presta atenção, gente, se era um lugar aberto, você só ia ficar lá se você realmente quisesse ficar, né? Bom, o lugar era aberto, não tinha vizinho, não tinha nada, o portão ficava aberto. Só que se você saísse para fora do portão, sem autorização do pastor ou de um dos obreiros, você não poderia voltar. Então, essa era a grande questão. Essa clínica tinha diversas atividades para ocupar o tempo da gente. Bom, tem que ocupar, né? Senão o diabo fica atentando a nossa mente. Parece que fica soprando no nosso ouvido. A clínica também tinha os seus regulamentos. A gente despertava às 6h30 da manhã, fazia a nossa higiene, arrumava as camas. 7h30 a gente tomava café, depois tinha um culto de meia hora. Depois a gente fazia algum tipo de atividade. Entre as atividades que tinham lá, era cuidar da horta, trabalhar na cozinha, limpar o espaço. Essas atividades eram rotativas, então cada semana um grupo fazia o trabalho. Depois dessas atividades, a gente ainda tinha 1 hora para praticar algum esporte, depois tinha o almoço e depois 40 minutos de descanso. Depois trabalhávamos por mais 2 horas. E depois tínhamos o tempo livre para jogar dominó, ficar conversando. Eu mesmo jogava bola ou dominó. Esses momentos eram bem legais, porque a gente ficava conversando e a gente via que todo mundo ali estava no mesmo barco. Todos que estavam ali dentro tinham tido muitas perdas por causa das drogas. A maioria estava ali no mesmo propósito que eu. Claro que tinha um ou outro que estava ali para não ser preso ou para não ser morto. Então, mesmo que o lugar fosse aberto, eles estavam ali por uma obrigação. Mas a maioria tinha um propósito. Os momentos de troca de experiência eram bem legais. Cada um tinha uma história mais cabeluda que a outra. Fiz muitas amizades boas ali naquele tempo. Eu tenho algumas situações marcantes nesse período. A principal aconteceu no 2º dia que eu estava lá. Até eu ir para a clínica, eu nunca tinha participado de nenhuma atividade evangélica. Eu sequer tinha aberto uma Bíblia na minha vida. A primeira vez que eu abri uma Bíblia por conta própria e espontânea, eu abri no Salmo 40. E o Salmo 40 está escrito assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo, de um lago horrível, e firmou meus passos. Colocou um novo cântico na minha vida, um cântico ao nosso Deus. Naquela hora que eu li esse salmo, eu tive certeza que Deus estava falando aquilo para mim. E até hoje eu guardo essa mensagem dentro de mim. Naquela leitura que eu fiz, eu senti Deus me falando que Ele tinha me tirado desse charco de lodo, que Ele queria que eu tivesse uma nova experiência na minha vida e que Ele estaria cuidando de mim. A partir daquele momento, eu não temi mais nada lá dentro. Eu me lembro também que nesse mesmo dia eu estava olhando para o céu e eu vi uma imagem de Jesus no céu. E isso foi bem marcante para mim. A segunda lembrança que eu tenho é que durante esse período que eu estava lá, o meu corpo foi desintoxicando. E nesse processo, eu tive um furúnculo enorme na minha perna. Era algo muito grande e dolorido. Só que lá tinha futebol. Eu sempre gostei de futebol. Eu não perdi uma partida. Sempre joguei no gol. E num desses jogos que eu estava, esse furúnculo enorme na perna, eu fui agarrar um chute de um colega e a bola bateu exatamente no meu furúnculo. Eu lembro que foi uma dor insuportável. Meu furúnculo estourou e até hoje eu tenho uma cicatriz. Acho que foi uma das piores dores que eu senti na minha vida.
Outras lembranças que eu tenho foram as vezes que o meu tio de consideração ia me visitar. Assim como os outros internos, eu tinha que passar 20 dias sem receber nenhuma visita. E a primeira vez que o meu tio foi lá, ele matou um boi na fazenda dele e levou muita carne pra gente fazer churrasco. E todos os internos que estavam lá ficaram radiantes de felicidade. Todas as vezes que ele ia lá, ele levava, gente, muita carne. Nesses 50 dias que eu fiquei lá, ele e minha madrasta foram as únicas pessoas que foram me visitar. A minha mãe sequer apareceu lá. Dani, na época, tinha recém ganhado Melina, minha sobrinha. Então ela também não pôde ir. Meu tio virou a sensação do lugar. Todas as vezes que ele ia lá, ele levava muita coisa. Mas essa do churrasco ficou na história. Eu fiquei nessa clínica por 50 dias, mas era para eu ficar pelo menos 90. Eu estava bem habituada ao lugar, me dava muito bem com as pessoas, eu tinha um carinho enorme pelo pastor. Eu tinha uma amizade muito boa lá com um dos obreiros, que inclusive se casou com a sobrinha da pessoa que eu me casei. E, gente, esse mundo é muito pequeno, né? Esse amigo que Beto fez na clínica se casou com a sobrinha da esposa dele. Ela foi a primeira professora de Melina. A sobrinha da minha cunhada foi a primeira professora de Melina. E Melina foi dama de honra do casamento dela. Vocês acreditam? O mundo é incrível, cara. Bom, mais pra frente vou entrar em detalhes. Mas tinha um obreiro também que era bem escroto. Desde o primeiro dia que eu não fui com a cara dele. Sabe aquele cara que se acha fodão? Ai, gente, eu não suporto gente assim. Até hoje, eu tenho esse problema. Se eu não for com a cara da pessoa no primeiro encontro, vai ser muito difícil eu me tornar amigo dessa pessoa. E com esse rapaz não foi diferente. A gente sempre se estranhava, já que ele também não ia com a minha cara, só porque eu não dava muita moral pra ele. Ele era daqueles caras que gostavam que os outros ficavam bajulando ele, mas eu não estava ali pra ficar bajulando ninguém. Um dia a gente acabou se desentendendo e chegamos a sair na porrada. Nesse dia fomos jogar bola contra o time da cidade. Era um lugar próximo ao sítio que estávamos internados. O pastor autorizou a gente a participar dessa partida de futebol. Eu sempre fui goleiro titular do time e nesse dia, para me sacanear, ele era o dono do time, então ele colocou outra pessoa para jogar no meu lugar. Eu fiquei pé da vida e quando eu fui tirar satisfação, ele me disse que me colocaria no início do segundo tempo, só que ele não cumpriu. Me colocou, faltava 5 minutos para acabar o jogo. Quando ele me chamou para entrar, eu falei que eu não ia, mandei ele tomar naquele lugar. E ele ficou pé da vida comigo e veio tirar satisfação. Quando ele veio tirar satisfação, a gente já se atracou. Mas rapidamente o povo separou a briga. No outro dia o pastor me deu um sermão, como se o culpado tivesse sido eu. E eu não concordei com aquilo, com a fala que o pastor tinha falado para mim, né? Hoje eu tenho um carinho enorme por esse pastor, tá, gente? Mas eu acho que ele é uma das únicas pessoas que eu conheço pessoalmente que realmente merece um lugarzinho caprichado no céu. Então tem muita gente que fala que às vezes eu falo mal da igreja. Eu não falo mal da igreja, eu falo mal das pessoas que estão na igreja. Mas, por exemplo, essa clínica que o Beto ficou, ela é completamente baseada nos ensinamentos da igreja evangélica. E eu tenho muito carinho por essa clínica. Eu tenho muito que agradecer a eles, né? Então, não é que eu falo mal da religião, tá, gente? Eu falo mal de algumas pessoas que usam a religião, que graças a Deus não foi o caso aqui desse pastor, porque ele ajuda muitas pessoas que estiveram ou estão ainda na situação que o meu irmão esteve. Bom, Dani, gente, ele realmente vive para esse projeto. Ele tem uma sabedoria enorme para lidar com as pessoas. Eu também guardo excelentes lembranças desse lugar. Já fui visitar esse lugar outras vezes. Inclusive lá tem um ritual de quando a pessoa recebe alta, ela recebe uma bênção do pastor. Mesmo eu não ficando os 90 dias, o pastor me convidou para receber essa bênção. Eu fiquei alguns meses lá.
Ai, desculpa, gente, li errado. Eu fui algumas vezes lá, né? Inclusive já fui lá com a minha esposa, que na época era minha namorada, e com a sobrinha dela, que veio a casar com esse obreiro no qual eu me dava muito bem. Ele é meu amigo até hoje, e eles são um casal de amigos, claro. Inclusive esse rapaz, que era obreiro, ele se casou com a sobrinha da minha esposa. Hoje ele é pastor e também trabalhou muitos anos ajudando pessoas que tinham problemas com álcool e drogas. No dia que eu saí da clínica, eu arrumei as minhas coisas e eu fui para a beira da estrada. Esperei o ônibus que passava de 2 em 2 horas. Esse ponto de ônibus, ele ficava em um bar. E o pastor sempre contava a história que muitas pessoas já saíam da clínica e já recaíam naquele bar. Mas eu não sentia a menor vontade de beber. Na verdade, eu fiquei triste por ter saído. Eu achava que eu tinha me precipitado, mas como eu já tinha saído, não adiantava. Mas até hoje eu ainda tenho esse defeito, sabe? Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Muitas vezes eu acho que eu acabo me precipitando. Com certeza é uma coisa que eu ainda tenho que corrigir em mim. Inclusive, a minha esposa conversa muito comigo sobre minha impulsividade. E assim que eu peguei esse ônibus, eu fui para casa da minha madrinha. Eu dormi uma noite na casa da minha madrinha e nesse mesmo dia, um colega que morava no prédio da minha madrinha me chamou para usar drogas. Eu recusei de imediato e para mim aquele momento foi a minha primeira vitória. No outro dia eu fui para casa de Dani e próximo à casa dela, que ela morava, quando eu e Bruno, né, morávamos, a gente tinha só Melina ainda nessa época, Beto foi morar com a gente. Tem uma igreja batista e sempre que o pastor fazia um culto, aonde eu estava internado, ele dizia da importância da gente procurar uma igreja quando saísse da clínica. Eu, por iniciativa própria, decidi procurar essa igreja que ficava perto da casa de Dani. E assim que eu cheguei na igreja, fui muito bem recebido pelos jovens. Então fiz amizades com vários jovens da minha idade. Nessa época eu tinha 23 anos. Eu também comecei a participar de várias atividades da igreja. E cada vez eu estava mais próximo do pessoal da minha idade. Eu achei aquilo bem legal. E mesmo eles sabendo do meu passado, ninguém teve nenhum tipo de preconceito comigo. Eu também não fiz questão nenhuma de esconder de onde eu estava vindo. Eu acho que essa é uma virtude que eu tenho. Eu sempre fui uma pessoa transparente, autêntica, nunca escondi minhas origens. Acho que eu tomei tanto trauma com as mentiras que a minha mãe contava, que eu sou uma pessoa que odeia mentiras. Quando eu tenho que contar uma mentirinha, olha, isso me incomoda. Mas quem nunca contou uma mentirinha, né? Bom, quando eu comecei a frequentar a igreja, era no final de janeiro de 1998. E tinha muita gente na igreja que estava viajando de férias. E por consequência disso, tinha muita gente que eu ainda não conhecia. Inclusive, a menina que veio se tornar minha esposa nessa época. Bom, nessa época da igreja tinha 2 meninas que colaram em mim. E a gente ficou bem próximos. E por pouco eu não acabei ficando com uma delas. Não rolou mesmo porque ela estava de mudança para o sul do Brasil. E a gente achou melhor não começar nada, já que ela ia embora algumas semanas depois. Mas, para mim, é mais um exemplo que Deus direciona nossos passos. Talvez se eu tivesse ficado com essa menina, eu nunca teria me envolvido com a minha atual esposa, e muito menos ela comigo. Quando chegou o início do mês de março daquele ano, teve o carnaval. A igreja fez um retiro de jovens, e nessa época eu já estava bem enturmado com as pessoas da igreja. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que fiz amizades. E até hoje, depois de Deus e da minha família, que eu valorizo muito, são os meus amigos. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos com quem eu convivo até hoje. E são amigos meus há mais de 20 anos. Eu valorizo muito minhas amizades. E com menos de 2 meses que eu já estava na igreja, eu tinha feito uma amizade bem legal. Era um cara que também já tinha vivido muita coisa na vida. E nós ficamos muito amigos. Infelizmente, alguns anos depois, ele faleceu num acidente de carro, deixou 3 filhos bem novos na época. Nessa época do retiro, eu ainda estava meio sem grana, eu estava trabalhando com a minha tia evangélica, ela tinha uma empresa de plano odontológico. E eu estava ainda fazendo minha clientela, mas quando eu comecei com a minha tia sobre esse retiro, ela me deu a maior força, pagou minha inscrição e ainda comprou roupa para eu ir arrumadinho para lá.
Esse retiro foi, sem dúvidas, um divisor de águas na minha vida. Quando eu cheguei no retiro, o povo não sabia o que fazer para me agradar. Comecei a conhecer também outras pessoas que não estavam na igreja no período que eu entrei. Entre essas pessoas estava minha esposa. Assim que nos conhecemos, eu achei ela uma pessoa bem diferente. Eu já fiquei impressionado com a inteligência dela. Ela era sempre muito bem... Eu era sempre atencioso e ela também. Ela tinha recém terminado o namoro, recém se formado, e logo que nos conhecemos, ficamos bem próximos. Eu gostava muito de conversar com ela, mas sinceramente eu achava ela muito à frente de mim. Eu achava que a gente ia ficar numa amizade, só que depois que o retiro acabou, começamos a ficar mais próximos. Por sorte ou por destino, ela morava no mesmo condomínio que a Dani. Então a gente juntos ia para a igreja, saía para jantar, lanchar, né, depois do culto. Voltávamos juntos e eu comecei a ficar bem afim dela. Eu tinha medo de perder a amizade dela, porque desde aquela época a presença dela me fazia muito bem. Por mais que eu estivesse bem e que eu fosse autêntica, eu tinha um preconceito enorme comigo mesmo, por tudo que eu já tinha passado e por tudo que eu já tinha vivido. Além disso, a gente era muito diferente. Ela tinha nascido e sido criada dentro da igreja. Ela tinha uma vida bem pacata, ela tinha nascido no interior, tinha vindo para Vitória estudar, e eu já tinha passado esse turbilhão de coisas. Por mais que eu já estivesse afim dela, eu tinha receio de assumir para ela e comprometer a nossa amizade. Então eu estava numa fase da minha vida que eu tinha que pisar em ovos, porque qualquer decepção que eu tivesse, eu poderia enfraquecer e ter uma recaída. Só que teve uma ocasião que Dani foi para um casamento com o Bruno, o ex-marido dela, e me deixou em casa com a Melina. Melina é meu xodó até hoje. Só que Melina, nessa época, gente, ela tinha meses, não tinha nenhum... Melina tinha meses, sei lá, 5, 6 meses, né? E eu e Bruno fomos ser padrinhos de um casamento, então a gente teve que ir. E era de dia, se eu não me engano, esse casamento. E deixamos Beto, olha como era louca, gente, com Melina, tomando conta de Melina. Aí Beto ficou tomando conta de Melina, né? Só que Melina abriu um chororô. Beto falou assim, ó, parecia que o mundo ia acabar. Ela abriu um bocão de choro, ela tinha os cabelos tudo arrepiado, e eu já tava ficando doido de tanto Melina chorar. Então eu resolvi ir na casa da minha amiga, que era essa esposa de Beto hoje, e pedir socorro a ela. Quando cheguei lá, ela com a calma dela conseguiu acalmar a Melina, e eu acabei ficando na casa dela até a hora da minha irmã voltar no casamento. Essas coisas só foram aproximando a gente cada vez mais. Até que um dia a gente estava sentado num banquinho do condomínio e a gente se beijou pela primeira vez. E depois desse beijo, já fazem 27 anos que nós estamos juntos. Eu não consigo imaginar o que teria sido da minha vida sem ela. Ela é uma pessoa que até hoje me ensina muito e que me ajuda a tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Gente, a minha cunhada, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu não sei, assim, Deus foi muito bom para Beto. Olha, se Beto teve os pecados dele ali, sinceramente, Deus falou assim, não, agora eu vou te dar uma pessoa, cara, que vai transformar a sua vida. Claro que esses anos todos juntos não foram um mar de rosas todos os anos. Tivemos e ainda temos atribulações, mas o amor que une a gente impera nossas vidas. Hoje eu não tenho a menor dúvida em afirmar que, junto com meu pai, ela foi a pessoa mais importante que Deus colocou na minha vida. Mesmo estando juntos há 27 anos, a gente sente um prazer enorme de estar um ao lado do outro. Tudo que vamos fazer na nossa vida que não seja relacionado ao trabalho, a gente faz questão de fazer juntos. Todos os intervalos que temos durante o dia, quando não estamos juntos, a gente faz questão de se falar no telefone. Nossa amizade é uma coisa muito valiosa. Aliás, a mais valiosa que tem no nosso relacionamento. Em relação à personalidade, a gente é muito diferente. Ela é uma pessoa bem tranquila, meiga, totalmente focada nas coisas dela. Além disso, ela tem uma inteligência assim absurda. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem feito. Fez mestrado, passou em primeiro lugar na prova, recentemente decidiu fazer doutorado, foi muito bem classificada. Além disso, é uma profissional extremamente competente. Ela é referência no trabalho dela e eu tenho um orgulho tão grande dela que eu não sei nem explicar.
A gente namorou por 4 anos e no dia que completamos 4 anos de namoro, nós nos casamos. Só que durante esse período a gente chegou a se separar uma vez, quando estávamos noivos. Claro que a culpa foi minha, né? Nessa época a gente estava namorando e a minha esposa, ela era 100% focada nas coisas da igreja. Ela sempre cantou no grupo de louvores, era regente, cantou no coral, enfim. Ela tinha 1001 funções dentro da igreja. Eu, inclusive, cheguei a cantar com ela numa época no grupo de louvor. Só que mesmo eu gostando de estar na igreja, eu ainda tinha um pezinho fora dela. E eu continuava gostando muito das coisas relacionadas ao carnaval. Ele já... Gente, só para abrir um adendo, Beto já não usava drogas, não bebia nessa época, mas ele, assim, adorava ir pro carnaval para realmente se divertir, pular, beber água. Mas ele sempre gostou, né? Só que pra vocês terem uma ideia, minha cunhada nessa época, hoje ela já tá mais relax, assim, mas nessa época ela não ouvia nem música que não fosse da igreja, tá? Então, eu gostava muito do carnaval. Eu tinha um tio que tinha se tornado presidente de uma escola de samba lá em Vitória. Em Vitória, os desfiles das escolas de samba sempre acontecem uma semana antes do carnaval. Nessa época eu já estava 2 anos na igreja, já estava noivo, só que eu estava com uma vontade absurda de ver os desfiles da escola de samba. Então eu inventei para minha namorada que eu ia no aniversário de um conhecido e torcendo para ela não querer ir. Aí Beto bota, a tal da mentira é foda, né? Como nessa época ela não curtia nada que não fosse relacionado à igreja, ela falou que não ia. E eu então fui assistir aos desfiles da escola de samba. Chegando no desfile, meu tio me deu uma camisa da diretoria para eu acompanhar a escola na avenida. Nesse dia, minha namorada, que hoje é minha esposa, ficou na casa dela com a irmã. Vou lembrar vocês aqui, que eu acho que Beto não lembrou, minha avó estava saindo nesse desfile e minha mãe também. E Beto lá. Elas estavam assistindo a novela, quando a novela acabou, mudaram de canal, porque o desfile era eu acho que até hoje passava na emissora lá de Vitória, né? Acho que é a TV Vitória. Aí a Flaviane mudou o canal. E adivinha o que estava passando? O desfile da escola de samba. Quando, gente, eu e Bruno, a gente estava em casa vendo esse desfile, tá? Gente, esse dia foi muito engraçado assim, né? A gente sabia que Beto tava lá, tinha ido lá ver a escola de samba. E eu e Bruno assistindo, quando de repente, quem aparece na TV? Beto. E eu lembro que eu ainda comentei com o Bruno, falei, Bruno, você já pensou se Flaviane assistisse desfile de escola de samba? Ela ia ver Beto ali. Foi dito e feito, gente. Sim. Beto apareceu lá na tela da TV, lá, ele andando assim, ó, com a camisa da diretoria. E ali, né, acabou o noivado dele. Bom, ela ficou indignada com a minha mentira e acabou perdendo a confiança em mim. No outro dia eu fui na casa dela cedo. Ela falou que era pro sumir da vida dela, porque ela e a irmã dela tinham me visto no desfile da escola de samba. E que ela não admitia mentiras no nosso relacionamento. Nesse mesmo dia ela terminou o noivado comigo. Meu Deus, aquilo foi um baque pra mim. Eu fiquei arrasado e muito arrependido. Acho que passamos 1 mês separado. E foi um momento muito ruim pra mim. Eu fiquei arrasada e ela ainda foi pro retiro sozinha naquele ano. Eu fiquei em casa com o coração partido, achando que eu tinha perdido de vez o grande amor da minha vida. Por sorte, Deus tocou o coração dela e nós voltamos a namorar. Bom, um tempo depois, em seguida, ficamos noivos e nunca mais nos separamos. Mas eu passei esse mês que a gente passou separado muito mal. Nesse período que a gente namorava, ela recebeu uma proposta para trabalhar na cidade natal dela. O sonho do pai dela era que ela trabalhasse na cidade natal dela, que era no interior. E quando surgiu essa proposta, o pai dela fez de tudo para ela ir. Como ela sempre foi uma filha excepcional, ela não quis decepcioná-la e acabou aceitando. E foi um período bem difícil para mim. Todo final de semana eu dava um jeito de ir para lá, pra gente ficar juntos. Mas acabou que ela não ficou muito tempo no interior, já que a instituição que contratou ela estava com sérios problemas financeiros e tinha funcionários que estavam até 7 meses sem receber o salário.
No segundo mês que ela estava lá, ela não tinha recebido um centavo ainda. Então decidiu conversar com o pai dela e falou que não tinha condições de ficar lá. Mesmo o pai dela ficando triste com a situação, ele concordou que era melhor ela voltar para Vitória. Aqui ela teria muito mais possibilidades de trabalho. Com certeza foi a melhor decisão da vida dela, pois desde cedo ela sempre teve ótimos empregos. Ela é uma pessoa dedicada em tudo que ela faz. A Dani é testemunha disso. Se eu tivesse 20% do foco dela, eu me dava por satisfeito. Só para me corrigir, a gente também se separou sim por 6 meses. Mas não foi porque rompemos, e sim porque eu fui me aventurar a morar em Londres. Eu também fiquei 15 dias uma vez em Madrid. Não aguentei de saudades dela e do meu filho e voltei para o Brasil. Beto, nessa época, trabalhava com uma agência de turismo. Então, era uma época que muita gente ia morar em Portugal e na Espanha. Só vou explicar aqui rapidinho. Aí ele decidiu. Essa época eu morava no Brasil ainda. E ele decidiu que ele ia para Madrid. E eu lembro que ele foi... 15 dias depois ele já estava de volta, que ele não aguentou de saudade. Aí, esses 6 meses que ele foi passar comigo em Londres, eu já estava alguns anos em Londres. Já foi a segunda vez que eu tinha ido. Eu já tinha me separado, tá? E ele ficou 6 meses lá. Bom, por falar no meu filho, eu tenho um grande orgulho dele. Assim como a mãe, ele é um rapaz muito focado em tudo que faz. E ama estudar. Tenho certeza que vai ter um futuro brilhante. Ele é uma mistura minha e da mãe dele. Ele tem uma inteligência e o foco da mãe. E o gênio igual ao meu. Ele é bem impulsivo em determinados momentos. E é bem convicto das coisas que ele quer. Antes de eu me aventurar a morar nesses 2 países, eu já tinha trabalhado muito tempo com plano de saúde. Inclusive, comecei a trabalhar com plano de saúde enquanto eu estava naquela fase louca da minha vida. Mas mesmo estando nessa fase louca, eu vendia muito bem. Sempre estive entre os primeiros de venda. E realmente, Beto sempre foi bom vendedor, gente. Infelizmente, muitas vezes me faltou foco. Depois disso, trabalhei com plano odontológico. Depois que comecei a namorar minha esposa, fui trabalhar no ramo de turismo. E foi no ramo de turismo que me adaptei muito bem. Comecei a vender muitas passagens. Comecei a me tornar o melhor vendedor da agência que eu trabalhava, tá? E ele falou, não tô sendo soberbo, mas foi uma área que realmente eu me dei muito bem, Dani testemunha disso. Sim, Beto fez muito, ele vendia muito. Nessa época, quando ainda ninguém comprava passagem na internet, né? Beto era sempre o melhor vendedor da agência. Então eu comecei a ganhar um bom dinheiro. E foi nesse período também que nós nos casamos. 6 meses depois que casamos, minha esposa engravidou do nosso filho e eu continuei trabalhando. Trabalhei 12 anos nessa área. O meu atendimento era focado em pessoas que iam para o exterior e acabei fazendo muitas amizades fora do Brasil. Um desses amigos que eu fiz morava em Madrid há muitos anos e ele estava querendo voltar para o Brasil, mas ele tinha um negócio em Madrid e ele não queria se desfazer do negócio. Como eu já tinha passaporte europeu nessa época, ele me propôs a ir para lá por um bom salário. Inicialmente, eu tinha que aprender tudo sobre o negócio dele, depois gerenciar esse negócio. Só que eu também tinha um bom salário no Brasil, mas eu resolvi aceitar o desafio. Só que antes de eu ir, eu já estava com o coração partido. Lembro que um dia antes de eu ir, eu estava almoçando com a minha esposa e com meu filho, ele era pequeno. E eu vi ele comendo e as minhas lágrimas caíam sobre o meu rosto. Nesse dia eu quase desisti de ir, mas a passagem já estava emitida. Eu já estava com tudo organizado e meu amigo contando que eu ia para lá. Gente, quando eu cheguei em Madrid, eu tive um choque de realidade. Eu não me adaptei. Comecei a ter crise de choro, saudade da minha esposa, do meu filho. E mesmo esse meu amigo ficando bem chateado, eu decidi vir embora. Quando voltei, eu me senti totalmente aliviado, mas foram 15 dias tensos. Até hoje meu amigo me zoa de tanto que eu chorei nesses 15 dias lá em Madrid. Eu fui a Barcelona com ele a passeio nos 15 dias e eu não conseguia nem curtir os lugares, já que a saudade era grande. A única coisa que eu pensava era em voltar para o Brasil. Quando eu voltei, continuei então trabalhando na mesma agência de turismo que eu trabalhava. E com esse dinheiro que eu ganhava, eu consegui visitar Dani 2 vezes em Londres. Me apaixonei por Londres. Depois de alguns anos trabalhando nessa agência, o dono tinha outros negócios e ele começou a ter uma crise financeira. Começou a fechar os negócios. Por último, fechou a agência. Só que ele tinha um acordo.
Só que eu tinha um acordo muito bom com ele. Tudo que eu vendia na agência, ele rachava comissão comigo. Depois que ele fechou a agência, nem de longe eu conseguia um acordo igual a esse. Os salários que me ofereciam não era nem 20% do que eu ganhava. Paralelo a isso, minha esposa foi demitida da faculdade que ela dava aula. Sim, a faculdade foi vendida. Então nós ficamos nós dois sem renda. Foi aí que eu resolvi ir para Londres morar com o Dani. Só que mesmo eu tendo passaporte europeu, eu não falava inglês. E até hoje eu não falo. E acabou que as coisas não deram muito certo para mim. Na verdade, não deu nada certo. Eu demorei muito para conseguir um trabalho. E sempre que eu fazia uma entrevista de emprego, as pessoas ficavam de ligar ou não ligavam. Eu ficava naquela expectativa, sabe? E Dani muitas vezes estava trabalhando e eu tive que me virar sozinha em Londres. O emprego dela, ela não tinha tempo de ficar rodando comigo o dia inteiro em Londres, né? Então muitas vezes eu pegava metrô errado, ficava meio que perambulando pelas ruas. Eu não sabia nem pedir informação. Me recordo que uma vez eu estava numa estação de metrô esperando uma linha. O local estava cheio e de repente começou todo mundo embora. Eu não sabia o que tinha acontecido, fiquei mais de uma hora lá. Até consegui falar com o Dani e meio que soletrei para ela o que estava escrito no painel. E ela falou que a linha tinha sido suspensa. Esse dia foi um transtorno para eu voltar para casa. Até para pedir alguma coisa para comer eu passava apuros. Tinha as vezes que eu ia comer em algum lugar que eu ligava para Dani, dava o telefone para a mulher do caixa, é verdade isso. Aí eu que pedia para ele. Bom, Dani também tinha um grande amigo lá, que ele e o irmão dele foram muito gente boa comigo. Eu tenho uma gratidão eterna por eles. Eles fizeram muito por mim lá. Nesses quase 2 meses, eu arrumei um emprego num pub. Só que a vaga era para substituir um brasileiro que folgava. Então o Beto só trabalhava nas folgas dele, né? E eu ganhava muito pouco. O dinheiro não dava nem para me manter na Inglaterra. Quem dirá ajudar minha família no Brasil. Isso junto com a saudade que eu estava sentindo. Comecei então a querer ir embora. Quando foi no sábado de manhã, eu falei com a Dani que eu queria ir embora. Ele falou não, né, gente? Ele chorou, esperneou, que não aguentava mais, queria ir embora. Aí, Dani, que já não me aguentava mais, deu um jeito rapidinho, comprou minha passagem para eu voltar. Quando chegou no domingo à tarde, poucas horas antes do meu voo, um amigo de Dani ligou para ela para dizer que tinha arrumado um emprego para mim. Cheguei até a ficar bastante balançado, mas já não dava para arriscar mais. Eu estava com minha passagem, e se eu perdesse aquele voo para remarcar, teria que gastar uma boa grana. Seria um risco eu ficar, né? E vai que o cara não me contratava. Mesmo o amigo de Dani me falando que a vaga era minha, e também meu filho já estava sabendo que eu ia voltar, ele estava ansioso com a minha chegada, eu não tinha mais como decepcioná-lo. Mas se tem um lugar que eu ainda quero voltar muito na minha vida, esse lugar se chama Londres. Eu amei viver esses tempos lá. Apesar de todas as roubadas que eu passei e ter que aturar a Dani esses 6 meses. Gente, a gente morava num quarto praticamente, eu e Beto. Que ele foi morar comigo. Nossa, a gente brigava dia e noite. Quando eu voltei para o Brasil, passei um dos maiores perrengues financeiros da minha vida. Minha esposa já estava trabalhando, um salário bem inferior do que ela tinha antes. E eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. Passamos um tempo morando na casa dos meus sogros. Eu nunca me senti à vontade de morar na casa de ninguém, por mais que eles me tratassem muito bem. Aquele não era o nosso lugar, sabe? Não era o lugar, assim, para minha família estar. Só que Deus foi muito bom com a gente e depois de algumas semanas que eu estava aqui, arrumei um emprego numa construtora. Comecei a vender imóveis e comecei a vender o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. A minha esposa também arrumou um trabalho na faculdade como coordenadora e conseguimos ter uma renda boa novamente. Arrumamos nosso apartamento e isso foi um motivo de muita alegria pra gente. Enfim, estávamos novamente juntos e no nosso espaço. Para finalizar essa parte da minha história, vou voltar à época do meu namoro. Vou falar como foi a vez que eu morei com a minha mãe. Depois que eu saí da clínica de recuperação, eu morei 2 anos com a Dani. Só que depois disso, eu ainda tentei morar com a minha mãe novamente. Só que mais uma vez, minha mãe estava toda enrolada até o pescoço de dívidas. Isso começou a tirar minha paz. Aquela velha história se repetia. Sempre tinha alguém na porta da minha mãe cobrando ela. Ela devia aluguel, ela devia tudo, gente, que vocês imaginaram.
A gente sempre discutia e brigava, até que ela pegou as coisas dela e sumiu. Sério, quando eu acordei, não tinha uma peça de roupa dela sequer no armário. Ela deixou todos os problemas que ela tinha arrumado no apartamento nas minhas costas. Eu então conversei com um tio meu, falei que eu não ia ficar ali segurando aqueles BO dela. Primeiro, porque eu não tinha nem dinheiro para pagar esse monte de dívida dela. E segundo, que não era minha responsabilidade. A gente então procurou o dono do imóvel e avisamos que eu ia entregar o apartamento. Era para ele correr atrás da minha mãe para cobrar as dívidas. Eu não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Mesmo assim, esse cara ainda tentou me coagir e me amedrontar. Mas eu tinha minha consciência tranquila que esse era um problema dela. Depois disso, eu fui morar sozinha e fiz uma promessa para mim mesma que eu nunca mais ia morar com a minha mãe. Que eu nunca mais ia me envolver com os problemas dela. E depois desse sumiço da minha mãe, acho que ela ficou 1 ano desaparecida. Ninguém tinha notícias dela. Isso foi um fato marcante para mim. Até hoje eu ainda sonho com isso. Quando minha mãe apareceu, ela sequer deu satisfação o que tinha acontecido. Mas a gente tinha descoberto que ela tinha sumido por causa de uma dívida que ela tinha contraído. E quando ela voltou, ela foi morar na casa da minha avó. Ela ficou meio que escondida lá, sabe? E foi nesse período que ela começou a ter muitos problemas de saúde. Ela era hipertensa e com os problemas, essa pressão dela foi ficando cada vez mais alta. Quando foi em abril de 2001, ela tinha ido para Teresópolis passar os dias na casa do meu tio, que morava lá. E depois ela acabou tendo um AVC. Ela foi internada na UTI em estado grave. Quando eu e Dani soubemos que ela tinha tido um AVC, eu emiti minha passagem e eu, Dani e minha madrinha fomos para o Rio. A gente acabou indo às pressas porque tudo indicava que ela não sairia viva da UTI. Dias depois ela melhorou, saiu da UTI, foi se recuperando. Mesmo com algumas sequelas, ela voltou para Vitória. Só que aqui era onde estavam os problemas dela. Então a pressão dela começou a ficar cada vez mais desestabilizada. Quando foi no dia 25 de setembro, ela passou mal na casa da minha madrinha. Ela passou o dia todo dormindo. E minha madrinha era irmã dela, né? A minha madrinha começou a achar aquilo estranho e me ligou. Eu lembro que quando ela me ligou, já era no final da tarde. Eu estava na igreja com a minha esposa, conversando com o pastor. Então fui na casa da minha futura esposa, que nessa época a gente não era casada ainda, né? Casamos 6 meses depois. E fomos para casa da minha madrinha. Cheguei lá, minha mãe estava desacordada. Ela não reagia a nada. Eu então peguei ela no colo, coloquei ela no carro e levamos ela para o hospital. Chegamos lá, a pressão dela estava 32/10. O médico que atendeu ela constatou que ela estava em coma. Eles então pediram autorização ao plano para que ela fosse transferida para um hospital de mais recursos. Mas o plano disse que ela não tinha completado 6 meses da carência e não forneceram autorização. Eles tiveram a cara de pau de dizer que aquilo não era uma emergência e negaram. Eles sequer liberaram uma ambulância para fazer o translado. Mas o detalhe é que o mesmo plano dela, ainda estando na carência, tinha uma cláusula que se o paciente estivesse em risco eminente de morte, essa carência não existiria, tá, gente? Mas enfim, o plano não autorizou. O médico que atendeu ela entrou em contato com o hospital estadual e falaram para eu levar para minha mãe lá, que eles teriam uma vaga na UTI. Mas quando chegou lá, eles colocaram ela no primeiro corredor e depois num quarto que não tinha a mínima estrutura para atender um paciente naquele estado. Chegamos nesse hospital por volta da meia-noite. Quando foi 2 horas da manhã, saí com a minha atual esposa para comprar fralda. A enfermeira tinha pedido. E fui na casa da minha esposa tomar um banho. Eles informaram para minha esposa. Aí a esposa de Beto, gente, ela é assistente social, tá? Então ela ligou para o hospital para saber a notícia da minha mãe. E ela tinha uma amiga que era assistente social, tinha estudado com ela, trabalhava no hospital. E falaram, olha, teve um óbito com as características que você está me passando, tá? Mas para ter certeza, vocês vão ter que vir aqui. E a esposa de Beto, né? Ela não falou para Beto na hora da notícia, tá? Ela só me deu a notícia quando a gente chegou no hospital e realmente confirmamos que era minha mãe que tinha ido a óbito. Depois que minha mãe faleceu, voltei nesse hospital que fez os primeiros socorros, o primeiro, e pedi uma declaração de que o plano tinha se negado a autorizar o atendimento a ela.
Esse hospital a princípio se negou, mas eu falei que eu ia chamar a imprensa e contar o que tinha acontecido. Então, no mesmo dia, o diretor do hospital me deu uma declaração. Colocamos o plano de saúde e o Estado na justiça, já que o Estado não arrumou um leito de UTI para minha mãe. Ganhamos ambos os processos. Inclusive, o plano de saúde se viu obrigado a fazer um acordo com a gente. Por mais que minha mãe tenha sido... Por mais que ela tenha sido a minha mãe, eu não consegui nem chorar na morte dela. Foram tantos problemas que eu tive com ela que o sentimento naquele momento era de pena, sabe? Pena por ela ter conduzido a vida dela daquele jeito. No mesmo dia que a gente enterrou ela, diferente do meu pai, que eu não fui ao enterro, aconteceram situações naquele enterro que eu prefiro nem comentar. Aquele mês de setembro foi um mês negro. Além do falecimento da minha mãe, teve também o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. E também o sequestro do Silvio Santos. Acho que foi o mês de setembro mais louco da minha vida. Depois da morte da minha mãe, teve várias perdas da minha família materna. 6 meses depois que minha mãe morreu, a minha avó faleceu. A mãe da minha mãe. E quando a minha avó faleceu, eu fiquei muito triste. Minha avó era uma senhora muito alegre, divertida. Não tinha uma vez que a gente ia na casa dela que a gente não dava boas risadas. Ela era uma pessoa engraçada, mas ela também era daquelas mulheres que adoravam uma fofoca. No enterro dela, meu tio brincou que tinha que ser um caixão para ela e um para a língua, porque véia fofoqueira, né? Bom, eles falavam que a parte da língua estava mais pesada do que o corpo dela. E minha avó era bem gordinha. Infelizmente, a minha família materna sempre foi muito bagunceira e brincalhona. Gente, era igual o seriado da TV Uma Grande Família. Eles brigavam entre eles e se entendiam entre eles. Depois da minha avó, morreu o filho mais velho da minha avó. Para vocês entenderem, aquele tio do hotel de Teresópolis também faleceu. Quando ele faleceu, eu estava em Londres com a Dani, mas a minha esposa foi no enterro, e foi outro enterro que rolou muita confusão. Mas em respeito a ele, eu prefiro não entrar em detalhes aqui. Depois disso, morreu minha madrinha, que é a irmã da minha mãe. E assim como a minha avó, a minha madrinha era muito divertida, mas também era muito doida, de pedra, tá? Só para contar um episódio, que para vocês terem uma ideia como ela era, todo ano tinha um carnaval fora de época em Vitória. Lembrei disso. E sempre todo mundo ia. E eu nunca fui de confusão, sempre evitei o máximo. Mas nesse ano, eu e meu primo acabamos nos envolvendo numa briga. E quando a minha madrinha viu a gente brigando com os caras, a minha madrinha tirou o cinto dela e entrou no meio da briga e começou a dar cintada nos caras que estavam brigando com a gente. E para não ficar de fora da briga, a minha avó também foi pro meio da briga e começou a dar bolsada. Gente, essa era a minha família materna. Dá para escrever um livro deles. Nesse enterro da minha madrinha, claro que também tinha que rolar um bafão, né? Primeiro foi a minha prima mexendo no caixão, achando que eles tinham serrado a perna da minha madrinha. Gente, isso foi uma confusão. Nossa. Pois a minha tia, ela era obesa e parecia que o caixão estava pequeno para ela. Na hora de baixar o caixão, os coveiros não aguentaram o peso e o caixão, gente, ele caiu. Sim, ele se espatelou para dentro da sepultura. Foi um Deus nos acuda para conseguir colocar aquele caixão de volta numa posição correta. Recentemente morreu meu tio, mais novo, irmão da minha mãe. Ele morava em Teresópolis. Eu também tinha um carinho enorme por ele. Ele teve um câncer e infelizmente não conseguiu se recuperar. 20 dias antes dele morrer, a família inteira foi para Teresópolis. Foi aniversário dele. E a minha tia, a esposa dele, fez uma festa muito bonita para ele. Todos nós já sabíamos que o caso dele era irreversível. E 20 dias depois ele morreu. Eu não podia ir ao enterro, mas como a minha família é meio maluca, fizeram uma chamada de vídeo e transmitiram o velório ao vivo. Esse meu tio também, eu tinha muito carinho por ele. Tio Jorge, muito... Ele era pouco mais velho que a gente, sabe? Acho que ele era 12 anos mais velho que eu só. E ele que me levou na primeira festa, ele surfava, então eu ia surfar com ele. Ele morou um tempo com a minha mãe. E é um tio muito querido, muito querido. Tinha um gênio do cão.
Era meio bipolar. Uma hora ele tava ótimo, daqui a pouco ele tava, né? Mas maravilhoso. A esposa dele era médica e os 3 filhos dele também se tornaram médicos. Bom, todo o enterro da minha família materna tinha algum acontecimento. Parecia que o povo mais se divertia do que chorava. No enterro do meu padrinho mesmo, eu e meu primo e meu tio tomamos quase 3 engradados de cerveja dentro do restaurante do cemitério. Agora, de todas as perdas que eu tive, a que mais me doeu foi da minha madrasta. Essa foi. Ela morreu há 2 anos atrás por causa de um câncer também. Eu consegui ficar ao lado dela praticamente até ela falecer. O falecimento dela me deixou muito abalado. Eu considerava ela minha verdadeira mãe. Depois da morte do meu pai, com certeza foi a morte que eu mais senti. Eu amava muito ela e tenho certeza que ela amava muita gente também. Ela, além de ser uma excelente pessoa, ela cozinhava muito bem. Amava a pizza de anchova e a torta de maçã que ela fazia. Bom, da família da minha mãe, só temos um tio que está vivo. A gente briga que ele já tá com a senha na mão para ser o próximo. Brincadeiras à parte, né? A família da minha mãe faleceu muito cedo. E isso é muito triste. Pois mesmo com todos os problemas que eu tinha com a minha mãe, eu gostava muito dos meus tios. A família do meu pai sempre foi uma família pequena. Ai, tô até com dor de cabeça. Eu só tenho 2 primos e a gente não tem muito contato. Mas sempre que nos encontramos, a gente trata eles com muito respeito. Mas não temos e nunca tivemos aquele negócio de convivência, sabe? Mas voltando a falar um pouco mais de mim, em 2002 eu me casei com a pessoa mais especial que eu conheci na vida. Espero poder passar o resto da minha vida ao lado dela. Cada dia ela me faz ser uma pessoa melhor. Depois de 7 anos na igreja, eu acabei saindo. Comecei a desanimar de ter aquele compromisso, ficar indo todos os domingos. Isso naquela época causou um problema no meu casamento. Hoje a minha esposa respeita a minha decisão. Tomo minha cervejinha nos finais de semana, visito a igreja com a minha esposa, ela sempre sai comigo também. Hoje em dia a gente foi aprendendo a respeitar a vontade um do outro. Eu ainda tenho um grande sonho na minha vida que eu não concretizei. Espero um dia, quando meu filho se formar, eu sou apaixonada em morar em Salvador. E eu tenho esse sonho de morar lá com a minha esposa por alguns anos. Sempre que eu vou para Salvador, gente, eu volto chorando, literalmente chorando. E é verdade, gente. Beto, qualquer férias dele, não pergunta se ele quer ir para os Estados Unidos, Europa. Não, ele quer ir para Salvador. E ele volta de Salvador chorando. Eu tenho uma grande paixão na minha família. Além da minha esposa e do meu filho, as minhas irmãs. Os meus sobrinhos e meus amigos. E o Flamengo, meu time do coração. Meu hobby preferido é assistir os jogos do Flamengo. Já deixei claro para minha esposa que no dia que eu morrer eu quero uma bandeira do Flamengo em cima do meu caixão. Mas espero que isso demore um bom tempo para acontecer, pois quero viver muito ainda. Para finalizar, quero agradecer a Dani por me dar a oportunidade de trabalhar no canal. Eu aprendo muito lendo as histórias de vocês, das Alices e dos Romeus, e quero agradecer pelo carinho que vocês têm por mim. Só espero que vocês não me cancelem depois da minha história. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe um dia eu volto aqui para contar mais detalhes. Bom, quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Betão Delanos. Vou deixar aí para vocês. Difícil contar essa história, difícil a gente não relembrar tanta coisa que a gente passou, tantas perdas que eu e Beto tivemos, muitas perdas mesmo, assim. A gente perdeu a nossa família muito cedo, né? E a minha madrasta foi um baque mesmo, sabe? Porque a minha madrasta, gente, ela foi uma mãe pra gente, né? Eu e Beto, a gente sempre chamou ela de tia, meu pai nunca deixou a gente chamar ela de mãe.
A gente sempre chamou ela de tia Ceia. E, gente, pensa numa pessoa boa. Não tem uma pessoa... É igual meu pai, cara. Eles nasceram um pro outro. Não tinha uma pessoa que não gostasse de tia Ceia. Ela era aquela pessoa prestativa. Se você ligasse pra ela 2 horas da manhã e falasse assim, tia, nossa, eu preciso ir lá sei lá, no hospital, preciso fazer uma viagem. Ela vinha com aquele sorrisão, sabe? Eu chegava no Brasil, Dani, o que você quer comer? Titia vai fazer pra você. E assim, isso mesmo depois de muitos anos do meu pai morrer, né? Então, assim, a minha irmã, infelizmente, também acabou perdendo os pais, né? Porque morreu o meu pai e depois a minha madrasta. E a minha madrasta realmente, eu acho que junto com o meu pai, assim, ela deixou muita saudade. Eu acho que quando a minha madrasta morreu, eu tive um baque muito grande, porque, assim, eu vi que ali eu não tinha mais ninguém mesmo, sabe? Assim, de pai, mãe, madrasta. Então foi muito difícil. E ver a maneira que ela morreu de câncer no... Ai, meu Deus, agora eu não lembro se foi estômago ou intestino, mas foi um dos dois. E ela morreu... Gente, ela era uma mulher tão bonita, sabe? Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês. E ela morreu com, acho que 40 quilos. O câncer realmente, ele acaba assim com a pessoa, né? Ela morou muitos anos aqui nos Estados Unidos, morou na Flórida muitos anos. A minha irmã fez high school aqui. A minha irmã só voltou pro Brasil quando meu sobrinho nasceu. Meu sobrinho é americano. Mas minha irmã não quis mais ficar aqui. E até hoje ela tá no Brasil. Então essa é a história da gente, né? Assim, um pouco da minha também, né? Que tem a ver com a de Beto. Eu vou colocar algumas fotos aí pra vocês. Eu não quis deixar durante o vídeo porque eu queria explicar essas fotos. Então, bora lá assistir. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje aqui nos Estados Unidos é Thanksgiving. É um dia de ação de graça. É um dia que a gente não comemora no Brasil, né? Mas aqui para os americanos é muito importante. É você agradecer por todas as graças alcançadas. E eu agradeço muito, muito a Deus por ter me dado um irmão como eu tenho. Que ele sempre foi um companheirão, sabe? A minha irmã também, lógico. Mas a minha irmã, por ela ter morado talvez muitos anos fora também. A minha irmã é muito mais nova que a gente. Então, assim, sempre que passou esses perrengues, sempre foi eu e meu irmão, sabe? Minha irmã, graças a Deus, ela teve uma mãe com a cabeça no lugar. Então ela não precisou passar essas coisas que a gente passou. E eu agradeço muito a Deus por ter o irmão que eu tenho. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Melina, eu cheguei a pensar, eu quero ter só um filho. Aí depois eu pensei, eu falei, vai que um dia eu morro cedo, o Bruno morre, a Melina vai ficar sozinha. Aí eu falei, não, eu tenho que ter outro filho, porque eu sei o quanto foi importante, assim, eu e meu irmão estar juntos todos esses anos. A gente é muito amigo, gente. A gente discute, claro, como todo irmão, mas a gente nunca ficou sem se falar, a gente nunca se ofendeu, sabe? A gente é muito amigo, a gente é muito unido. O meu irmão, assim, eu tenho certeza que ele mata por mim, eu mataria por ele, sabe? Pra vocês terem noção, assim, da conexão que a gente tem. Ele já me ajudou muito em momentos que ele pôde me ajudar. Eu já ajudei ele muito em momentos que eu pude ajudá-lo, né? Na pandemia ele ficou desempregado. E graças a Deus o canal estava crescendo, graças a vocês. E eu falei, vem trabalhar comigo, né? Eu vou te dar um salário, né? Um salário que dê para você ajudar nas contas da sua casa e, né, que dê para você fazer suas coisas. Então, assim, aí o meu irmão veio, né? Ele tá trabalhando comigo. E eu tenho certeza que ele faz toda a diferença aqui no canal, que ele lê a história de vocês, né? Ele separa. Muitas vezes ele tem que modificar a história. Não é que ele modifica a história, tá, gente? Mas às vezes a escrita, as formas que as pessoas escrevem, às vezes não dá pra entender. Então ele vai lá e escreve do jeitinho dele, né? Vocês viram que ele escreve bem, né? Engraçado, meu irmão, o Bruninho, eles escrevem muito bem, muito bem. É isso. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui.
eu acho que esse vídeo não foi pra demonizar minha mãe, tá? Ela também teve lá, acho que Beto nem conta aqui, mas depois que a minha mãe morreu, eu e Beto achamos uma carta. No dia que a gente foi guardar as coisas dela. Ela morava nessa época na casa da minha avó. E aquela carta, gente, a minha mãe não escreveu porque ela sabia que ia morrer, porque nem doente ela tava. Ela tinha tido aquele problema lá em Teresópolis do AVC, mas depois ela tava super bem, sabe? E ela fez uma carta pedindo desculpas pra mim e pra Beto. Não sei se Beto tem essa carta, mas eu lembro que a gente chorou muito quando a gente tava arrumando as coisas dela. A gente achou essa carta no meio das roupas dela. E é uma carta que ela tinha escrito há pouco tempo, pedindo desculpas a mim e a Beto por tudo que ela tinha feito, por não ter... por todos os erros, né, que ela tinha cometido. E eu, assim, gente, de coração, eu perdoo. Quero que ela siga em paz o caminho dela, né, pra gente poder seguir o nosso em paz aqui. Claro que a nossa vida poderia ter sido muito diferente. A parte que eu mais penso é nos meus filhos. Que eu penso assim... Se a gente tivesse... se a minha mãe tivesse cuidado do nosso patrimônio, se a gente tivesse crescido, né? Se o meu pai não tivesse morrido, tivesse sido todos os planos que eu tivesse feito, né? Que meu sonho era fazer uma faculdade de psicologia ou jornalismo. Eu acho que se eu tivesse feito tudo, tipo, se meu pai não tivesse morrido, ou se a minha mãe tivesse sabido cuidar das nossas coisas, talvez eu nunca precisasse ter ido embora, né? Pra poder dar o melhor para os meus filhos, porque eu não ia precisar, né? Eu teria o meu futuro garantido. Mas aconteceu. Então, assim, essa é a parte que mais me pega. Eu não sou uma pessoa apegada a dinheiro. Eu não sou uma pessoa apegada a bens materiais, sabe? Vocês sempre vão me ver. Eu não tenho nada disso de, quero roupa de marca, quero bolsa de marca, quero isso, quero aquilo. Pelo contrário, sou completamente desapegada. Mas isso é uma parte, assim, que me pega muito. Que eu penso que o tanto que a minha vida poderia ter sido diferente, do meu irmão também. Mas, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, com certeza a gente tinha que passar por isso, né? E passamos. Eu fico pensando se... Sabe aqueles filmes espíritas que você vê que o espírito do seu pai tá perto de você? E eu imagino a angústia do meu pai vendo eu e Beto passar por tudo que a gente passou. Mas eu imagino também o quanto meu pai esteve ali do nosso lado. O quanto ele nos protegeu. O quanto, sabe, ele deve ter ficado ali com a gente, protegendo a gente, deixando que o pior não acontecesse. Porque, como eu falei pra vocês, a gente tinha tudo pra dar muito errado, sabe? Então, se hoje você tá passando por um momento na sua vida que você acha que tá tudo errado, né? Lembra da gente. Lembra que você pode dar a volta por cima. Por mais que você pense que você chegou no fundo do poço, por mais que você pense que talvez não tem jeito, sempre tem um jeito. Mas você tem que querer, como o Beto mesmo disse ali, né? Quando ele teve que querer parar de usar drogas, quando ele quis ser internado, quando ele teve que usar a força de vontade dele. E é assim, gente, na vida é assim, a gente tem que usar a nossa força, a gente tem que querer, ninguém faz pela gente. Quando eu falo pra vocês, ai de mim se não fosse eu, é por causa dessas coisas, sabe? Eu não tive ninguém pra fazer por mim, eu não tinha pra onde voltar.
Eu nunca tive aquela chance de, se der errado eu volto. Voltar pra onde? Sabe? Muitas vezes eu não tinha nem pra onde voltar. Então, muitos momentos da minha vida eu tinha que fazer dar certo. Eu tive que abrir mão de coisas muito importantes pra mim pra fazer as coisas darem certo. E hoje eu me orgulho muito olhando para os meus filhos e ver, sabe, o que eu consegui fazer por eles. O que, né, eles se tornaram, a Melina, o Bruno, assim, nos seres humanos que meus filhos se tornaram, nas pessoas que eles se tornaram. Eu trabalhei muito, 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 vocês não têm noção, para dar o melhor para eles. Mas eles não me decepcionaram em nenhum momento, sabe? Eles conseguiram aproveitar tudo que eu consegui fazer por eles. Tudo que eu não consegui aproveitar, que o meu pai fez por mim, os meus filhos conseguiram aproveitar o que eu fiz por eles. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da carreira deles, da profissão deles, do futuro que eles vão ter. Que eu tenho o Bernardo também, o filho do Beto. Eu tenho certeza que eles estão muito bem encaminhados profissionalmente. Então, assim, eu acho que não teria como deixar de agradecer, sabe, a Deus, assim, por isso. Por ter nos mantido forte até aqui, feito com que a gente... feito com que a gente pudesse fazer tudo que a gente fez pelos nossos filhos, mesmo passando por tantas coisas como vocês viram nessa história. E eu já falei pra vocês, né, gente? Essa é só um pedaço da nossa história, né? Eu passei por muitas outras coisas também. Mas graças a Deus tô aqui, ó, firme e forte, né? Desistir não é uma opção e nunca foi pra mim. Então, que vocês também que vocês também sejam fortes, que vocês também tenham esse pensamento, que desistir não é uma opção. Tudo na vida tem um jeito. Tudo que a gente quer tem um jeito. A gente tem que ir lá e fazer. Às vezes demora, às vezes é complicado, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas a gente tem que ter força de vontade e perseverança para chegar onde a gente quer. E mais uma vez eu digo a vocês, né, nesse dia aí de ação de graças aqui nos Estados Unidos, agradecer a todas vocês que estão sempre aqui com a gente, agradecer a todas as pessoas que dão muita força para esse canal continuar, todas vocês que escrevem as histórias de vocês, né, agradecer a Deus por ter me dado um pai tão maravilhoso. Eu leio tantas histórias aqui, gente, e eu sei quantas de vocês não conheceu esse amor de pai. E eu não sei nem falar para vocês assim o quanto o meu pai é e foi importante na nossa vida. Então acho que esse vídeo aqui é um vídeo de homenagem a ele também, a mostrar ao mundo o pai maravilhoso que ele foi. Se tivesse prêmio Nobel para o pai, o meu teria que ganhar, vocês podem ter certeza disso. Ele foi um pai maravilhoso. Infelizmente, a gente só conviveu por 17 anos. O melhor amigo dele, que é o meu tio que ajudou muito Beto, ainda tá vivo. E muitas vezes eu pensei, nossa, meu tio ainda tá vivo, cara. Meu pai poderia também estar, né? Eles são da mesma idade. Quantas coisas meu pai poderia ter visto. Acho que meu pai seria um avô, assim, sabe? Excepcional. Acho que meu pai seria daquele homem que todo domingo ia querer todo mundo na casa dele. Meu pai adorava festa, adorava dar churrasco, adorava, sabe, tudo. Então é muito bom. Então seja esse pai para o filho de vocês. Seja essa mãe para o filho de vocês. Mas uma mãe que vocês vão lembrar, assim, com saudade. Uma mãe que vocês, sabe, seja essa pessoa na vida das pessoas, que as pessoas vão sentir a sua falta e pensar, meu Deus, ela se foi, como ela fez falta na minha vida, como ela vai fazer falta na minha vida, né? Então seja sempre o melhor que você puder ser. Isso meu pai me ensinou desde pequeno, sabe? Faça sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor,
Seja sempre a sua melhor versão. Mostre para as pessoas que um dia elas vão sentir a sua falta. Seja aquela pessoa que você vai fazer falta na vida delas. E não aquela pessoa que a pessoa vai... graças a Deus essa pessoa foi embora. Então, eu acho que é isso. Bom, vou mostrar um pouquinho das fotos para vocês. E até o próximo.